Sabe aqueles filmes de guerra em que o soldado avança livremente pelo terreno inimigo no meio da escuridão total, utilizando um dispositivo de visão noturna? Bem interessante, né? Hoje você vai aprender como fazer isso na guerra espiritual. Olá, amados, eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o primeiro capítulo do livro A Autoridade do Crente, versão estendida, da autoria do reverendo Kenneth Hagin. Há um dispositivo espiritual que te ajudará a ver algo que os teus inimigos não veem. Audiolivro A Autoridade do Crente. Autor Kenneth Hagin. Capítulo 1. As orações de Paulo. A autoridade do crente é revelada mais plenamente no livro de Efésios do que em qualquer outra carta às igrejas. Assim, deixe-me encorajá-lo a ler os 3 primeiros capítulos deste livro repetidas vezes por vários dias. Você irá notar que existem orações ungidas pelo Espírito no fim do 1º e 3º capítulos. De qualquer maneira, Paulo não fez essas orações apenas pela igreja em Éfeso. Estas orações se aplicam a nós hoje, tanto quanto se aplicavam aos crentes em Éfeso, porque elas foram dadas pelo Espírito Santo. Efésios 1, 16 a 20. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 3, 14 ao 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O ponto de mudança da minha vida começou quando orei essas verdades por mim mesmo mais de 1000 vezes. Eu iniciei lendo-as em voz alta, começando com o capítulo 1, e personalizei as orações dizendo eu, onde Paulo dizia vós. Por exemplo, lendo Efésios 3, 14 a 17, dizia: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em meu coração, pela fé. Eu desprendi muito tempo orando essas 2 orações de joelhos no altar da última igreja que pastoreei no leste do Texas. Mantive minha Bíblia aberta diante de mim nessas orações e as orei para mim mesmo várias vezes no dia. Antes de prosseguirmos com a leitura, preciso que me ajude com algo muito importante. Você já deve saber que propagar a palavra de Deus em nossos dias é uma necessidade extremamente urgente. E, infelizmente, há poucos se encarregando de fazê-lo de forma eficaz. Não sei como você tem se empenhado nessa tarefa, mas, sem dúvida, uma forma de contribuir com o avanço do reino hoje seria apoiar aqueles que estão na linha de frente. Há mais de 24 anos, eu tenho me dedicado ao trabalho de implantar igrejas, formar pastores e dirigir avivamentos. Nos últimos dias, porém, eu me voltei para a criação deste canal, onde publico a leitura de livros que promovam o avivamento da fé. Nesse momento, a única fonte de sustento para este trabalho são as doações daqueles que, como nós, acreditam nesta obra. Por isso mesmo, eu convido você a plantar uma semente através do nosso Pix. 85 999595787. Essa chave Pix
Também é o meu celular pessoal e o WhatsApp de contato. Desde já, eu me comprometo a orar por você, a orar pela sua colheita diante do nosso Pai. Que Deus o abençoe por sua prontidão. Que Deus recompense sua generosidade. Às vezes, eu dizia para minha esposa que estava indo para a igreja ao lado para orar e não queria ser incomodado, exceto em uma emergência. E algumas vezes ficava em oração por 2 ou 3 dias. Passei cerca de 6 meses orando dessa maneira durante o inverno de 1947 a 1948. Então, a primeira coisa pelo que estava orando começou a acontecer. Eu havia estado em oração pelo Espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17, e o Espírito de revelação começou a funcionar. Comecei a ver coisas da Bíblia que eu nunca tinha visto antes. Simplesmente, elas começaram a se abrir para mim. Avancei mais em crescimento espiritual e conhecimento da palavra nesses 6 meses do que em 14 anos como ministro e mais de 16 anos como cristão. Essa foi uma das maiores descobertas espirituais que já fiz. Disse para minha esposa: o que eu estive pregando? Eu era tão ignorante da Bíblia. É espantoso que os diáconos não tenham vindo a mim e me alertado sobre tamanha ignorância. Nós precisamos ter esse espírito de sabedoria e revelação de Cristo e de sua palavra se quisermos crescer. Pois isso não nos será transmitido através do nosso intelecto. O Espírito Santo precisa nos revelar. Geralmente as pessoas querem saber como orar por outros cristãos. Se você começar a orar por eles essas orações de Efésios, você verá resultados em suas vidas. Sugiro também você orar essas orações por você mesmo. Anos atrás, eu orei essas passagens bíblicas 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Ele precisava de cura desesperadamente, mas não conseguia compreender o que a Bíblia ensina sobre cura divina. Quando orei, inseri o nome dessa pessoa nas orações, como havia feito com o meu. Dentro de 10 dias, ele me escreveu dizendo: eu estou começando a ver coisas que nunca tinha visto antes. No minuto em que você compreende a palavra de Deus, coisas acontecem. Foi uma surpresa para mim a rapidez com que meus parentes mudaram, uma vez que comecei a orar por eles por meio dos textos bíblicos. Eu vinha orando por alguns deles por anos, sem resultados. A autoridade do crente. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos autoridade sobre esses espíritos maus. Precisamos entender o que Paulo disse aqui à luz do que ele escreveu nos capítulos anteriores. Precisamos entender que temos autoridade por meio de Cristo. Nosso combate com o diabo sempre deveria ser com a consciência de que nós temos autoridade sobre ele, porque ele é um inimigo derrotado. O Senhor Jesus Cristo o derrotou por nós. Porém, a autoridade do crente é um aspecto da caminhada cristã que poucos sabem a respeito. Alguns pensam que a autoridade sobre o diabo pertence somente a poucos escolhidos a quem Deus tem dado poder especial. Isso não é verdade. Essa autoridade pertence a todos os filhos de Deus. Nós recebemos essa autoridade quando nascemos de novo. No momento em que somos feitos novas criaturas em Cristo, herdamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e podemos usá-lo em oração contra o inimigo. Mas o diabo não quer que os cristãos aprendam sobre a autoridade do crente. Ele quer continuar a nos derrotar a qualquer momento que deseje. É por isso que ele fará tudo o que puder para impedir os cristãos de aprenderem a verdade sobre autoridade. Ele lutará contra nós mais nesse assunto do que em qualquer outro. Ele sabe que, quando aprendermos a verdade, o seu apogeu acabará. Nós dominaremos sobre ele, desfrutando da autoridade que é legitimamente nossa. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, a igreja completa, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A versão American Standard Version muda toda sorte de bênção espiritual por cada uma das bênçãos espirituais. Isso significa que cada uma das bênçãos espirituais são existentes.
Em Cristo, todas as bênçãos espirituais pertencem a nós. A autoridade pertence a nós, quer percebamos ou não. Mas só conhecer não é suficiente. É o conhecimento aplicado que traz resultados. É uma tragédia para os cristãos passarem pela vida e nunca descobrirem o que pertence a eles. Você já parou para pensar sobre isso? Salvação pertence ao pecador. Jesus já comprou a salvação do pior pecador, exatamente como ele fez conosco. Essa é a razão pela qual ele nos disse para irmos anunciar as boas novas, contar aos pecadores que eles estão reconciliados com Deus. Mas nunca realmente dissemos para eles. Nós temos dito que Deus está zangado com eles e está contabilizando todas as coisas erradas que eles têm feito. Ao passo que a Bíblia diz que Deus não está considerando nada contra o pecador. Deus diz que ele cancelou. Isto que é tão terrível. O pobre pecador, não sabendo disso, terá que ir ao inferno mesmo que todos os seus débitos tenham sido cancelados. Segundo aos Coríntios 5,19 fala sobre isso. Não existe problema de pecado. Jesus resolveu isso. Existe apenas o problema do pecador. Traga o pecador a Jesus e isso resolverá o problema. Sim, é um pouco diferente do que as pessoas têm sido ensinadas, mas é o que a Bíblia diz. O pecador não conhece o que pertence a ele, então isso não lhe trará bem nenhum. Pela mesma razão, se os cristãos não conhecem as coisas que lhes pertencem, elas não lhes farão bem algum. Eles precisam descobrir o que lhes pertence. É por isso que Deus coloca mestres na igreja. É por isso que Deus nos deu a sua palavra, para nos dizer o que é nosso. Também no mundo natural as coisas podem ser nossas, e ainda assim, se não soubermos delas, não nos farão bem algum. Eu já falei que uma vez eu escondi uma nota de $20 em minha carteira e a esqueci. Então, outro dia fiquei sem gasolina, comecei a procurar por dinheiro e achei na minha carteira a nota de $20. Eu não poderia dizer que não a possuía, porque eu a tinha todo o tempo. Eu a carreguei por meses, bem no meu bolso traseiro. Porque não sabia que a tinha, eu não podia gastá-la, mas ela era tão minha quando eu não sabia de sua existência como quando eu passei a saber. Anos atrás, li sobre um homem que foi achado morto em um quarto pequeno e velho que havia sido alugado por $3 por semana. Por 20 anos, ele fora uma presença familiar nas ruas de Chicago, sempre vestido de trapos e se alimentando em latas de lixo. Quando os vizinhos notaram sua ausência por 2 ou 3 dias, preocupados foram procurar por ele e o acharam morto em sua cama. Uma autópsia revelou que ele tinha morrido de desnutrição, apesar de encontrarem uma pochete em sua cintura contendo mais de $23 mil. Aquele homem viveu em pobreza extrema, vendendo jornais para viver, embora tivesse dinheiro. Ele podia ter vivido no melhor hotel da cidade em vez de morar naquele quarto pequeno e degradado. Ele poderia ter comido a melhor comida ao invés de lixo. Mas ele não usou o que lhe pertencia. Nós precisamos saber o que nos pertence. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Em Oséias, Deus diz: "O meu povo está sendo destruído, não pecadores, não o mundo, porque lhe falta o conhecimento." Oséias 4,6. As pessoas realmente não precisariam perecer. Quero incentivá-lo a imprimir essas 2 orações em um cartão e colocar na sua carteira, ou colocar naquele livro ou naquele caderno, na sua mochila, em algum lugar ao qual você sempre terá acesso fácil. A ideia é várias vezes por dia pegar esse cartão, ler essa oração e buscar ao Senhor apresentando essas petições. Faça isso, e você verá o seu discernimento espiritual aumentar exponencialmente. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por pessoas como o Reverendo Kenneth Hagin. Obrigado pelos profetas e mestres que abrem os nossos olhos acerca da guerra espiritual e de como prevalecermos contra esse inimigo que afronta o Teu nome e que quer dilapidar a nossa herança. Obrigado, Senhor, porque sabemos que temos armas espirituais. E uma dessas armas espirituais é a oração.
E esta oração que aprendemos a fazer hoje nos dá um dispositivo que nos capacita a ver através da escuridão do tempo e do espaço, compreendendo as coisas espirituais, discernindo os teus propósitos. Hoje pedimos que abras os nossos olhos espirituais, que nos dê percepção, conhecimento, entendimento. Nos dê, Senhor, o acesso pelo Teu Espírito às dimensões espirituais. Queremos ver como o Senhor vê. Pedimos que compartilhes um pouco da Tua sabedoria e do Teu conhecimento através do Teu Espírito em nosso coração. E nos capacites a ver e agir de modo estratégico no dia a dia. Olhamos, Senhor, para as pessoas queridas ao nosso redor. Pessoas a quem nós queremos guiar a Ti, porém, cujos olhos estão cegos pelo espírito deste mundo. Abre os seus olhos, Deus. Abre os seus ouvidos. Retira a cegueira e a surdez espiritual que eles impedem de receber a palavra que compartilhamos com elas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.